Êxodo 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: Estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhes será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecidos azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata e de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito: tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Êxodo 36. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou.
Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e, por cima desta, uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador, e fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases. Êxodo 37. Bezalel fez a arca com madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor.
Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda, para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus botões e todos esses utensílios. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura, suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Êxodo 38. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos com 1,35 m de altura. Era quadrado com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar, para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22,5 metros de largura.
Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo. O tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Êxodo 39. Com fios de tecidos azul, roxo e vermelho fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino, com os fios de tecidos azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas 2 extremidades para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro como cordas.
De ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam às 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro às 2 argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes às 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam às 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40. Disse o Senhor a Moisés: Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no 1º dia do 1º mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o, e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles para que me sirvam como sacerdotes.
A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Levítico 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então, o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas.
Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Levítico 2. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha, com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente-a ao sacerdote que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso, é oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Levítico 3. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento,
como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Levítico 4. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor, na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por eles, e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do bode que será morto no local onde o holocausto é sacrificado, perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará a propiciação por esse homem e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto.
Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará, em favor dele, propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Levítico 5. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando o souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado, e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor, e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho, ele trará ao sacerdote um carneiro, sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Levítico 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena,
Acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor. Um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento, eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: Esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda a oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda a oferta pelo pecado cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para a propiciação no lugar santo não será comida, terá que ser queimada.